E aí, vamos para mais um cafezinho? E vamos falar de programação defensiva, como se evitar erros ou como falhar mais rápido. Vamos lá? Oi, para quem não me conhece, esse é o canal Computação Crítica, meu nome é Vitor Osório e eu estou falando desse livro aqui, que já é um pouco antigo, a minha versão em inglês, mas tem em português aí, você pode comprar ou procura PDF aí que você vai achar online, né? E eu tô fazendo meus cafezinhos baseados nas dicas dele, né? Só que eu tô usando aqui a minha própria experiência para comentar as dicas. E hoje eu selecionei 4 dicas, eu tô seguindo em sequência. Na verdade, hoje eu pulei uma, primeira vez que eu pulo uma. Depois eu explico porque eu pulei uma se der, né? Mas eu quero partir da dica 36, 37, 38 e 39, né? Eu quero falar dessas 4 dicas para introduzir um tema, né? Um contexto ali, uma coisa que eu aprendi assim que eu entrei no mercado de trabalho, que é programação defensiva, né? E você deve estar pensando, né? Talvez você se lembre de talvez você se lembre do termo de direção defensiva, né? Direção defensiva tem. Quando você faz o curso de direção, tem a direção defensiva. Uma vez eu vi aqui perguntando: existe a direção ofensiva? Existe a direção ofensiva. Existe, se você é um policial e está perseguindo pessoas, você pratica a direção ofensiva, mas existe a direção defensiva. E aí você deve estar pensando: tá, mas por que programação defensiva? Qual que é o contexto disso? E eu quero lembrar uma palestra que eu já falei aqui, eu vou deixar o link dela aqui, né? Que foi uma palestra sobre desempenho, onde alguém avaliava quais são as melhorias colocadas naquele, não sei se você lembra do projeto One Billion Row Challenge, né? O desafio de 1 milhão de linhas, 1 bilhão de linhas, né? E aí a pessoa analisava o que foi feito, né? E eu achei bem interessante que no finalzinho da palestra ela dá uma conclusão que vai muito com isso, né? O que ela conclui no final, né? Ela conclui que pra gente conseguir ter mais vazão, a gente tem o quê? A gente tem que tirar os salvaguardas do nosso código, tirar aquilo que protege o nosso código de ataques, e assim, não é seguro, né? Essa é a grande questão, não é seguro. Quando a gente entrega um código em produção, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser estável, ele tem que rodar sempre e ele tem que mostrar pra gente os erros, mostrar o que está acontecendo. Então, assim, ele tem que ser suscetível a erros, né? E aí que entra a programação defensiva. Na programação defensiva eu coloco, talvez exista outras definições, né? Eu gosto dessa definição, eu já procurei na Wikipedia, é muito difícil achar um termo que define isso, né? Talvez se você tiver um termo, deixa no comentário aqui que eu deixei ele fixado, mas toda vez que eu falo isso, ninguém deixa nenhum comentário, né? Mas beleza. Então já comenta aí, já dá o like, compartilha, faz o que quiser, hype esse vídeo, faz o que quiser desse vídeo, né? Mas vamos lá, vamos ver quais são, o que ele indica para programação defensiva. Eu quero, das 4 regras, eu quero primeiro falar da número 36, né? A 36 ali que parece uma regra, uma dica muito bizarra, né? Mas é uma dica que eu acho que ela vai pro nosso ego, né? Eu tinha muito disso no começo da minha carreira, né? E assim, eu vejo muito isso. Quando a gente aponta um problema num software, né? As pessoas acham que é uma crítica pessoal. Eu falo, bicho, não é uma crítica pessoal. Né? Tipo, uma coisa que eu sempre imagino assim, você não é o seu trabalho. Não é porque você fez um software ali que ele não pensa em tudo, que que eu estou criticando aquele produto, eu estou criticando você. Não estou criticando você, né? Eu estou, talvez, e isso é que eu acho que as críticas são interessantes, né? Críticas, elas nunca. Uma crítica, ela pode ser destrutiva, tipo, nada presta, não sei o que, joga fora. Ou ela pode ser construtiva. Olha, cara, tipo, o que você fez aqui não era bom. E se a gente fizer assim, assim ou assim, né? Que vai ser parte das outras dicas, né? As outras dicas vão fazer isso, né? Então uma crítica ela pode ser construtiva no ponto de que ela te dá conhecimento, ela te dá ferramentas para que você consiga melhorar o seu trabalho, né? E assim, não quer. Aí, tirar a rivalidade de campo, né? Assim, tipo, não quer dizer que porque eu estou fazendo críticas ao seu software, não quer dizer que o meu software é perfeito. Ninguém escreve software perfeito, né? Ontem eu fiz uma demonstração que faltou algumas coisas, né? Porque assim, eu fico muito focado em alguns requisitos e esqueço de outros, né? Principalmente se assim, se ele não tá na checklist ali que normalmente o arquiteto põe pra gente, né? Então, a gente sempre tem que ter em mente que não existe código perfeito. Todo código, ele é suscetível a erro, todo código tem falha,
todo código é um produto humano suscetível a falha e não é uma máquina mecânica, né? Máquinas mecânicas são menos suscetíveis às falhas que máquinas humanas, né? Apesar que máquinas mecânicas são construídas por humanos, né? Assim, e aí ele fala assim, não existe software perfeito, proteja o seu código e usuários de erros inevitáveis, né? E aí a gente pode até falar de erros inevitáveis, porque erros são inevitáveis, né? E aí ele vai usar algumas dicas aqui. Ele fala design with contractors, né? Desenho com contratos. E é isso aí, ele usa alguns frameworks que, assim, eu até poderia falar desses frameworks, mas eles não são tão comuns em algumas linguagens, né? São frameworks ali que prevêem algumas pré-condições. Você pode até implementar isso internamente dentro do seu código. Vamos imaginar aqui, né? O Java permite isso aí, aí agora vai permitir mais ainda com o construtor ali, a flexibilização do construtor, né? Antes de você construir um objeto, você pode validar todos você pode validar todos os parâmetros e jogar exception, né? Eu faço isso muitas vezes, né? Muitas vezes eu tenho um construtor ali, eu recebo um valor e eu jogo e falo, olha, tipo, esse timeout aqui tem que ser positivo, ele não pode ser negativo. Eu não posso ter um timeout de menos 250 milissegundos. Não, tem que ter um timeout positivo e ele tem que ser no valor ali de tanto a tanto, né? Eu sempre coloco isso nas validações, né? Uma outra forma de validar sobre o contrato, e quem viu meu vídeo ali do Vibe Code vai lembrar que eu implementei nele deixa eu ver, Jakarta Bean Validation, né? Que é a forma de você validar a sua API de forma que ela já retorne erro, né? E assim, no meu código eu nem vou ter que lidar com valores inválidos, nada. Tipo, quando a pessoa vai mandar uma requisição lá e ela estiver fora dos parâmetros dela, ela já vai retornar erro, né? Mas existem alguns frameworks que tratam isso dentro com a linguagem. Então, dentro daquela sua função que você está escrevendo, aqui dali vai retornar algum erro, aqui dali vai retornar alguma validação para garantir que o quê? Os parâmetros que você recebe ali dentro são parâmetros válidos, né? Então ele propõe isso, né? Que a gente sempre faça isso. Eu sempre faço isso, proponho isso para as pessoas, principalmente, né? Dentro dos nossos softwares, né? Muitas vezes, assim, eu olho um código, né? E teve umas otimizações que eu tava fazendo ultimamente, que era assim, né? As pessoas validavam os campos na hora que eles eram usados, né? Então ali a pessoa recebia um parâmetro, um timeout, ela guardava aquele cara ali, guardava até em string muitas vezes, e aí quando ela usa, ela passeava e pegava o valor lá em milissegundos. Qual que era o problema disso? O problema disso é que isso ia falhar na hora que ele passeava, né? Ele não ia, e é um parâmetro inserido pelo usuário, né? Ele não ia falhar na hora que inicia, né? E aí eu já entro com o primeiro, a outra dica aqui, né? Fale rápido, né? Ele fala assim, um programa morto faz muito menos estrago que um programa que funciona. Então, por exemplo, se você tem que validar parâmetros do usuário, cara, valida o mais rápido possível, valida quando inicia, pega todos aqueles dados lá que entraram, aquele arquivo de configuração, vê se tá tudo ok, bate um com o outro, assim, a gente estava fazendo no projeto que eu trabalho, a gente tinha muito problema, tinha muito bug em produção, que no fundo a gente avaliava, né, fazer alguma correção, e quando a gente ia ver, o bug não era nosso, o bug era assim, que a pessoa botou um parâmetro tal, a pessoa fez não sei o que, e aí isso gerou efeito colateral, que no fundo gerou bug, e aí a gente teve que corrigir o bug pensando no efeito colateral que não devia ter sido gerado, né. Então a gente decidiu o que, né, teve uma reunião que eu cheguei com o meu chefe, assim, o meu diretor falou assim, poxa, a gente podia melhorar as nossas validações, né. E aí foi quando eu gastei acho que metade desse ano, né? Tipo, até julho, mais ou menos, eu tava nisso, né? A gente pegou toda a base de código, levantou tudo que precisava fazer, melhorou mensagens de erros e começou a dizer para os usuários, olha, é isso que tem que fazer. Quando acontece o erro, é isso que tem que fazer. É isso que tem que fazer. Então, a gente foi em duas abordagens, né? Erros de tempo de execução, e erros de tempo de inicialização, né? Quando tem erro de tempo de inicialização, você mata o programa e exibe mensagem de erro, né? Isso é legal por quê? Porque, cara, o cara não vai rodar um programa com aquele parâmetrozinho que vai dar pau depois, ou vai gerar um estado interno que dá pau depois, né? Ele vai o quê? Ele vai já capotar e vai ver que aquele pod não subiu, aquele serviço não subiu. Vai ler a mensagem de erro. Isso é muito importante. Quando você falha um programa validando coisas do usuário, dê mensagens de erros dizendo exatamente
exatamente o que aconteceu e por que aconteceu. Cara, mensagens de erro são importantíssimas, tanto para quem está usando o sistema, e aí sim, você é um cara front-end ali, pô, o cara botou alguma coisa que foi errada, validou, você jogou para cima, pô, opa, peraí, diz pro cara qual que foi o erro, tipo, ó, o campo username tem que ter, blá, 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 tipo, diz pro cara o que tem que ter. Diz para a pessoa o que ela tem que fazer corretamente, porque muitas vezes não tá. E se for back-end ali, se for um erro ali que você vê que tá bizarro, né? Diz exatamente qual que é o erro, né? Aí eu volto para minha dica de ontem, né, sobre exception, né? Muitas vezes as pessoas ali, elas pedem as exceptions. E é interessante dizer que a exception em Java, ela diz muita coisa, né? Eu lembro uma vez que eu tava olhando ali o que era a IO exception, quais tipos de IO exception. Aí tinha lá, file not found, assim, permission, né? Você pode ter ali o arquivo não foi encontrado, que o diretório não existe, que o diretório não pode ser escrito, né? Eu estava até fazendo uma funcionalidade esses dias que ia escrever alguns arquivos CSV num diretório, né? Então, assim, cara, a primeira coisa que eu vejo, o diretório existe, ele é escrito, não é escrito, não existe, dá mensagem de erro e falha ali e acaba, né? Acaba, dá um erro. Na verdade, assim, eu não podia parar a coisa porque era uma requisição REST que chegava na aplicação que mandava fazer escrever um conteúdo no arquivo, né? Então, o que eu só disse, eu só voltava a requisição, olha, tipo, não pude escrever, né? Tipo, na verdade a requisição, ela só iniciava o processo, né? Depois o processo executava, eu voltava ele com erro e falava assim, ó, essa exception foi isso que aconteceu, né? Então, e aí eu boto a mensagem de erro corretinha dizendo ali, tipo, o diretório não pode ser escrito. Porque é isso, o diretório. Eu já deixo a mensagem. Esse diretório, ele não é passivo, ele não pode ser escrito, né? E aí a pessoa vai ter que ali criar os containers dele dentro do Kubernetes, né? Os pods dele, com aqui um percentual volume que pode ser escrito, né? Esse seria o grande problema. Então, contractors ali, não sei se ficou claro para vocês, né? Existem alguns frameworks que validam isso, né? Então o framework vai dar um erro ali. No Java, o Jakarta faz isso aí, né? Se você pegar ali o Jakarta Bean Validation, né? Eu uso ele muito para APIs REST, mas você pode usar ele dentro de beans, né? E ele faz isso dentro de beans. Então ele não serve só para HTTP REST. Ele tá ali dentro desses contractors, né? Outra forma de você ter contractors é você ter uma boa documentação de API, né? Você usa a documentação de API e você valida aquele cara. O Jakarta Bean Validation eu acho muito legal. E aí, se você não é do mundo Java, procura algo parecido, né? Dá uma olhada no meu vídeo lá, vê como é que funciona, né? O que eu faço? Eu boto por annotations, né? Eu boto ali, ó, tipo... Eu sempre crio assim, né? Por exemplo, eu tenho o Create User Request, né? Aí eu coloco ali no Create User Request que eu boto ali username required, eu boto que ele é um campo obrigatório. Eu boto que ele não deve conter espaços, ele tem que ter um regex assim, e bota a mensagem de erro. E aí o que acontece? Antes de instanciar aquele objeto, né, o framework ele vai processar aquele cara e jogar a mensagem de erro. Mas não só isso. Quando eu vou gerar a documentação da minha API, e na minha playlist do Vibecode tem tudo isso, né? Ele vai gerar a documentação dizendo assim, olha, você pode ter esse erro HTTP, que são gerados por isso e isso que eu valido esses campos dessas formas. Então tá tudo documentado ali. Então meu framework de contrato aí já gera bastante coisa. E pior que eu comecei esse vídeo achando que o Java não tinha essa biblioteca de contratos, na verdade tem, né? O Jakarta Validation é isso aí, só que ele é muito amplo, né? Ele valida tudo, ele valida absolutamente tudo, né? Então ele acaba sendo mais amplo, né? E aí, a gente pode chegar na dica. Na dica 39, né? Use assertions, use asserções para prever o impossível, né? Se não pode acontecer, certifique-se disso, né? Certifique-se que realmente não pode acontecer, né? Eu lembro muito de um caso. Eu estava desenvolvendo com um time, né? E aí eu percebi que ele tinha um problema, né, no código. Eu falei assim, cara, mas você tá confiando nisso aqui. E aí ele falou assim, não, mas isso aqui não vai acontecer. Não, peraí. Tipo, beleza, né? Beleza, não vai acontecer dentro dos seus paradigmas aí. Mas e se, cara, se tiver uma situação de contorno, que isso aconteça. E tinha, né? Eu não sabia que. Isso era. Eu não sabia que tinha, né? Aí eu fiquei imaginando, cara, eu nunca faria isso. Que eu nunca confio nas coisas, né? Porque assim.
Ah, eu vou. Vamos pensar assim, né? Era um caso, era um Kafka Consumer, não sei o que ele tentava carregar alguma coisa, e ele ia lendo os objetos, ele ia lendo os dados até encontrar alguma mensagem lá, e ele parava e recomeçava do zero, né? Era alguma coisa assim, eu não vou descrever o caso de uso aqui, né? Mas a grande problema é assim, cara, e se essa mensagem não chegar? E se essa informação não chegar? Né? Ou se não tiver nada, você fica fazendo pulling ali que aquele cara não retornar, né? Na verdade era o seguinte, né? A gente tinha um Kafka que ele não fazia commit, né? O consumidor Kafka ele não fazia commit. Então ele iniciava, ficava ali consumindo, né? E aí o que a gente fazia? A gente iniciava ele via qual que era a gente iniciava ele com o latest, né? Via qual que era o ponto dele atualmente, né? Iniciava depois com o earliest, né? A posição, né? Tipo, eu sempre iniciava você tem como iniciar o consumidor Kafka de dois modos, né? Você pode iniciar eles, caso ele não tenha commit, né? Com o mais recente ou com o mais antigo. Então a gente iniciava com o mais recente, né? Via qual que era a mensagem mais atual e voltava para o mais antigo. E ele confiava que essa mensagem sempre existia. E aí tava o problema, né? Porque pode ser que essa mensagem não exista, né? Ah, e eu falei pra ele assim que, tipo, na verdade ele via se era o offset zero ou se a mensagem existia, né? E ele tava consumindo. E aí ele tentar. Ele fez um negócio que ficava um looping eterno ali em determinadas condições, né? Quando o Kafka fazia o cleanup. E aconteceu, né? Isso aconteceu em produção. Aconteceu em produção, né? E aí, quando aconteceu em produção, me chamaram e falaram assim, ó, cara, aconteceu isso, isso, isso. Eu falei assim, beleza. Aí quando eu vi assim, tá ali. Tá ali o que eu tive que fazer. Eu tive que certificar de que realmente existiam mensagens, né? Me certifiquei, validei, botei uma condição de parada e recomecei. Então, foi fácil de resolver? Foi fácil de resolver. Mas o grande problema estava o quê? Na confiança do desenvolvedor e na falta de verificação. Então, assim, se você acha que aquilo não pode acontecer, coloca em código. Verifica. Ah, não, mas eu testei aqui. Bicho, coloca em código. Porque muitas vezes você não sabe o que aconteceu em produção. Você não sabe se o sistema tal se comportou de forma diferente. Você não sabe. Você tem que garantir que aquele comportamento que você está esperando, que aquela. Por exemplo, uma das coisas que eu lembro quando eu comecei a trabalhar com Mongo, né? Eu usei uma API. Na época eu nem acho que ela nem existe mais, porque isso foi antes do teste container, né? Que chamava Fake Mongo. Era Fake Mongo o nome desse API, né? Que era. Eu não sei quem fazia, né? Mas assim, era um negócio que fingia que era um Mongo, né? E funcionava muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. E aí, na Fake Mongo lá, eu achava estranho que toda vez que eu pedia um valor lá, que não sei, ele me retornava um exception, né? Quando não tinha, né? E eu também não sei se era diferença de versões, né? Pode ser que seja diferença de versões, né? E aí eu garanti, então eu vou fazer o cache da exception, retorno um nulo, né? Caso não tenha. E quando eu retorno o valor, quando não retorna exception, eu sei que tem um valor, né? Cara, quando eu joguei aqui em produção, quando eu joguei aqui. E detalhe que a gente não fez a teste em ambientes de desenvolvimento na época, né? Mas ainda bem que foi sossegado isso aí, né? Eu lembro que não teve nada. Quando eu joguei isso em produção, não é que eu descubro que o Mongo não retornava exception, ele retornava só um nulo. E aí eu dava no pointer exception, né? Então, o que eu queria tratar ali no try catch, ele tratava dentro do caso. Talvez fosse o momento de fazer uma dupla verificação ali, tipo, aquele valor é nulo mesmo? Óbvio que, assim, hoje em dia, né, e aí eu vou te dar já a dica, assim, hoje em dia você tem a biblioteca do optional. Eu tô falando ali de antes do Java 8, talvez ali no Java 8, tô falando do Java 8, talvez ali, né? Já tinha o optional ali, mas a gente não sabia usar. Essa é a grande questão. A gente não sabia usar, né? Talvez ele tratar com o optional e validar ali se aquele valor é nulo, se aquele valor realmente existe, né? Se deu uma exception, se você lê a documentação, vê se dá exception, vê se não dá exception, e ir tratando o erro, né? Então, assim, tudo que eu falei aqui são formas de você programar, você escrever o seu código para ele ser suscetível a erros que talvez não existam, né? Aí você, mas aí eu vou perder muito tempo. Cara, pior que não perde muito tempo, não. Quando você vai já escrevendo no seu código, é legal que com o tempo, no começo talvez você perca muito tempo. Talvez você fale assim, o que pode acontecer aqui? E se esse, tô passando um regex aqui, e se esse valor não for regex, né? Como é que eu faço, né? E aí você vai verificando, vai aprendendo a verificar as coisas. Porque hoje, quando eu vou pegar, às vezes, eu já sei o que fazer. Tipo, eu já começo a escrever o código, escrever um monte de código ali, porque eu já sei, eu tô validando as coisas, como é que funcionam.
Óbvio que tem muito código que ele não é executado, né? Isso aí vai fazer o quê? Vai fazer você cair ali no degrau você vai cair ali no degrau do cobertura de teste, porque assim, mas aqui não dá pra entrar nesse caso aqui, que vai dar uma mensageiro. Talvez não dê pra entrar. Mas imagina se alguém pega aquele seu método e passa nele num negócio que ele não se preocupa em validar os dados. Aí ele já vai retornar. Porque muitas vezes a gente cria umas APIs, umas bibliotecas no nosso código, e aquilo é usado de outra forma pelos desenvolvedores e a gente no fundo, a culpa cai pra gente. Você não validou ali que tinha um pointer ali, né? Então assim, a gente tem que se precaver, cara. Escreva um código que ele é defensível de entradas inválidas, né? Então, esse é meu cafezinho, né? A regra que eu pulei, e já que deu 20 minutos, menos de 20 minutos aqui, né? Deu 20 minutos agora, né? Eu vou falar sobre ela, né? Era a regra 35, né? A regra aprenda uma linguagem de manipulação de texto, que é também bastante útil, né, galera? Assim, tipo, quando você vai manipular texto código é texto, né? Código é texto, né? Então, se encontrar coisas, editar, né? Ele até usa o exemplo de construir o livro, né? Ele fala que todo código que está no livro ele é testado e o código ele não repete, né? Ele aplica o do yourself. Então ele tem um repositório que aquele código está sendo testado, depois antes de passar o livro, ele pega aquele código, ele copia no livro automaticamente e ele executa, né? E aí usa SED, AWK, e eu gosto muito de usar essas linguagens de manipulação, mas eu acho, eu pulei essa regra porque eu acho que essa regra se encaixa muito ali no contexto de use o Bash. O Bash é uma linguagem de manipulação de texto, né, na verdade. Então, assim, use o Bash, né? Na filosofia Unix, né? Eu achei ele que já estava englobado ali naquela questão. Mas aprenda uma linguagem de manipulação de texto. Pode ser importante até para você encontrar coisas no seu código, né? Encontrar ali, fazer um find, né? Dar um grep, dar um replace. Replace a gente usa muito, né? Tem bibliotecas que fazem isso automaticamente, como o Open Rewrite, caso você não saiba, né? Então é isso, galera. Uma dica, esse vídeo está saindo hoje, no dia 4 de novembro. Hoje à tarde vai ter um vídeo meio polêmico ali, que eu tô reagindo a um texto, né? Então dá uma olhada no vídeo, então curte, compartilha esse vídeo, curte e compartilha o vídeo que tem hoje à tarde, que eu fiz meio às pressas ali, porque eu tinha que sair pegar meus filhos, né? Hype esse vídeo, dá o like, faz tudo, e eu espero ter te ajudado em alguma coisa. Bom cafezinho e vamos que vamos, né? Valeu, obrigado pessoal, porque hoje ainda é terça-feira, tem a semana inteira, né? Pô, a gente tem que lutar por uma semana de 2 dias de trabalho, né? Porra, é muito difícil trabalhar 5 dias, né? Valeu, pessoal!